A história da humanidade é muitas vezes escrita com tinta e sangue nos livros que estudamos nas escolas. Mas existe um capítulo, talvez o mais aterrorizante de todos, que quase foi escrito com cinzas radioativas e um silêncio eterno. Não houve batalhas campais, não houve discursos inflamados transmitidos por ondas de rádio e não houve uma declaração formal de hostilidades. Houve apenas uma sala fechada, cheia de fumaça de cigarro e cheiro de café amanhecido, iluminada pelo brilho vermelho de uma tela de computador primitiva. Foi ali, no silêncio da madrugada, que a nossa espécie chegou mais perto da extinção do que em qualquer outro momento da nossa existência biológica. Esta não é uma história sobre coragem no campo de batalha. É uma história sobre a dúvida. É a crônica de como a tecnologia, criada para nos proteger, quase se tornou a executora da nossa sentença de morte. E como a intuição de um único ser humano foi a única barreira entre a vida como a conhecemos e um inverno nuclear sem fim. Estamos no ano de 1983. Para compreender o peso do que aconteceu naquela noite de setembro, é preciso despir a mente de qualquer conforto moderno e mergulhar na psique paranoica da Guerra Fria. O mundo não era globalizado e conectado. O mundo era bipolar, dividido por uma cortina de ferro intransponível, onde dois superpoderes, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mantinham o dedo no gatilho de milhares de ogivas nucleares. A doutrina que governava o planeta tinha um nome técnico assustador: destruição mútua assegurada. A premissa era simples e macabra. Se um lado atacasse, o outro revidaria com força total antes de ser destruído, garantindo que não haveria vencedores, apenas ruínas fumegantes. O equilíbrio da paz não se baseava na confiança, mas no terror absoluto da aniquilação total. Mas 1983 não foi um ano comum dentro dessa era de tensão. Foi, segundo muitos historiadores e analistas militares, o ano mais perigoso da história humana. A desconfiança entre Washington e Moscou havia atingido níveis tóxicos. O presidente americano Ronald Reagan havia classificado a União Soviética como o Império do Mal e anunciava planos para um sistema de defesa espacial que, aos olhos dos soviéticos, quebraria o equilíbrio do terror e permitiria um ataque americano impune. Do outro lado, o líder soviético Yuri Andropov, um ex-chefe da KGB doente e profundamente desconfiado, estava convencido de que os americanos planejavam um primeiro ataque nuclear preventivo. A atmosfera era irrespirável. Apenas 3 semanas antes da noite que vamos narrar, caças soviéticos haviam abatido um avião civil, o voo 007 da Korean Airlines, matando todas as 269 pessoas a bordo, incluindo um congressista americano, por acreditarem que se tratava de um avião espião. O mundo estava à beira do abismo, esperando apenas um empurrão. É neste cenário de pesadelo iminente que entramos no complexo de Serpukhov 15. Localizado a cerca de 100 quilômetros de Moscou, escondido nas profundezas de uma floresta densa e cercado por perímetros de segurança máxima, este não era um bunker militar comum. Era o cérebro e os olhos da defesa aeroespacial soviética. Dentro daquelas paredes de concreto armado, debaixo da terra, homens trabalhavam em turnos exaustivos monitorando o sistema OKO, que significa olho em russo. OKO era a joia da coroa da tecnologia soviética, uma rede de satélites em órbita altamente elíptica, projetada para detectar o calor dos motores de mísseis balísticos intercontinentais, no momento exato em que fossem lançados do solo americano. A promessa do sistema era dar à liderança soviética cerca de 30 minutos de aviso prévio antes que as ogivas detonassem sobre Moscou. 30 minutos para decidir o destino da civilização. Na noite de 26 de setembro de 1983, o oficial encarregado do centro de comando não deveria estar lá. O tenente-coronel Stanislav Ketrov era um engenheiro, um homem de lógica e sistemas, que estava cobrindo o turno de um colega que havia adoecido. Talvez isso tenha sido o primeiro lance de sorte do destino. Petrov não era um militar de carreira rígido, treinado apenas para obedecer sem questionar.
Ele era um analista, alguém que entendia como a máquina funcionava por dentro. Ele conhecia as falhas, as idiosincrasias e os limites daquele computador gigante chamado MN. O ambiente no bunker era de uma rotina tensa, mas monótona. Dezenas de oficiais monitoravam telas, luzes piscavam em padrões rítmicos e o zumbido constante dos ventiladores de refrigeração preenchia o ar. Petrov estava sentado no nível superior, observando seus subordinados, esperando que aquela fosse apenas mais uma noite tranquila de vigilância silenciosa. Mas o silêncio foi quebrado pouco depois da meia-noite. Não houve aviso, não houve inteligência prévia. De repente, a sirene principal do bunker começou a uivar. Um som estridente, desenhado para despertar o pânico instintivo, ecoou pelas paredes de concreto. Diante de Petrov, no painel principal, uma luz vermelha, grande e aterrorizante, começou a piscar com uma única palavra em letras cirílicas garfais: lançamento. O sistema OCO havia detectado algo. Segundo os computadores, um míssil balístico intercontinental havia acabado de deixar o solo dos Estados Unidos da América e estava subindo em direção à estratosfera, com destino à União Soviética. O caos controlado tomou conta da sala. Oficiais levantaram-se de suas cadeiras, olhos fixos nas telas, esperando ordens. O coração de Petrov disparou, mas sua mente lutou para manter a frieza. O protocolo era claro, rígido e não deixava margem para interpretações. Diante de um sinal de lançamento confirmado pelo sistema, o dever de Petrov era pegar o telefone vermelho ao seu lado, ligado diretamente à liderança do Partido Comunista e aos generais de alto escalão, e relatar que um ataque estava em andamento. Se ele fizesse essa ligação, a cadeia de comando seria ativada imediatamente. Com a paranoia de Andropov no auge, a confirmação de um lançamento americano resultaria quase certamente em uma ordem de retaliação total. Os silos soviéticos se abririam e milhares de mísseis cruzariam o Ártico em direção às cidades americanas. O fim do mundo começaria com a voz de Petrov naquele telefone. Mas Petrov hesitou. Ele olhou para a tela. O sistema indicava confiabilidade máxima no alerta. Tudo dizia que era real. Mas algo não fazia sentido para o tenente-coronel. Ele conhecia a doutrina militar americana. Se os Estados Unidos da América fossem iniciar a Terceira Guerra Mundial, se decidissem atacar a superpotência rival, eles o fariam com uma força avassaladora. Eles tentariam destruir todos os silos e bases soviéticas de uma só vez para impedir o contra-ataque. Mas a tela mostrava apenas um único míssil, um ponto solitário de calor subindo no horizonte. Por que alguém começaria o apocalipse com apenas um míssil? Era ilógico. Era suicídio estratégico. Enquanto a sirene continuava a uivar, perfurando os tímpanos e aumentando a pressão sanguínea de todos na sala, Petrov levantou a mão, pedindo calma. Ele ordenou que seus subordinados verificassem os dados brutos dos telescópios ópticos e dos radares de solo. Mas havia um problema. Os radares de solo não podiam detectar mísseis até que eles subissem acima da curvatura da Terra, o que levaria minutos preciosos. O satélite era o único que podia ver o lançamento inicial. Petrov estava cego, dependendo apenas daquele computador que piscava em vermelho. Ele tinha minutos para tomar uma decisão. Se fosse um ataque real e ele não relatasse, milhões de soviéticos morreriam sem aviso, e ele seria lembrado como o traidor que falhou em seu dever sagrado. Se fosse um erro e ele relatasse como ataque, ele seria o homem que destruiu a humanidade por engano. O tempo parecia distorcer-se dentro do bunker. Cada segundo arrastava-se como uma hora. Petrov segurava o telefone, os nós dos dedos brancos de tensão, mas não discava. Ele confiava em sua intuição de engenheiro mais do que na máquina que ajudara a supervisionar. É um erro, ele pensou. Tem que ser um erro. Ele sabia que o sistema era novo, que havia sido implantado às pressas para responder à agressividade americana. Ele sabia que computadores podiam falhar. Mas apostar a vida de bilhões de pessoas em uma suposição técnica era um fardo que nenhum ser humano deveria carregar. E então, a situação piorou drasticamente. A sirene mudou de tom, tornando-se ainda mais urgente. O sistema atualizou a informação. Não era mais apenas um míssil.
a tela mostrou um segundo lançamento, depois um terceiro, um quarto e um quinto. Agora, o painel exibia claramente: ataque de mísseis. 5 mísseis balísticos intercontinentais Minuteman, carregados com ogivas termonucleares, estavam, segundo o computador, a caminho da mãe Rússia. A lógica de Petrov sobre um único míssil começou a desmoronar. 5 mísseis ainda eram poucos para um ataque total, mas já pareciam muito mais com uma agressão coordenada do que um simples erro de circuito. A sala de comando estava empolvorosa. Os oficiais olhavam para Petrov com terror nos olhos. Eles esperavam a ordem. Eles esperavam que ele cumprisse seu dever. O sistema de computador, frio e matemático, calculava as trajetórias e o tempo de impacto. Faltavam menos de 20 minutos para a detonação. A pressão psicológica sobre Stanislav Petrov naquele momento é algo que desafia a compreensão humana. Ele estava cercado por tecnologia de ponta da época, por protocolos militares rígidos e pelo medo visceral da morte iminente. Ele imaginava suas famílias, seus filhos, as cidades dormindo lá fora, alheias ao fato de que, em um bunker subterrâneo, a sentença de morte delas estava piscando em uma tela monocromática. A dúvida o corroía. 5 mísseis. Poderia o sistema falhar 5 vezes seguidas no mesmo momento? A probabilidade estatística disso era ínfima. O computador dizia que a chance de ataque era de 100%. Nível de confiança máximo. Mas Petrov se agarrou a um detalhe técnico, uma falha na lógica da máquina que apenas um humano poderia perceber. Os satélites do sistema Oco detectavam lançamentos baseando-se na assinatura térmica contra o fundo escuro do espaço ou da Terra. Ele sabia que para confirmar um lançamento, o sistema precisava alinhar a visão do satélite com a borda da Terra. Ele começou a questionar os dados visuais. Se fossem mísseis reais, os radares de horizonte deveriam começar a captá-los em breve. Ele decidiu esperar. Foi uma decisão de uma ousadia insana. Ele decidiu não confiar no olho espacial da União Soviética. Ele decidiu apostar que o computador estava mentindo. Ele pegou o interfone e falou com voz firme, mas trêmula, para a equipe de analistas de dados. Chequem novamente. Procurem por falhas no alinhamento. Eu preciso de confirmação visual. Enquanto isso, o telefone vermelho para o Kremlin parecia vibrar com a expectativa de ser atendido. Se ele ligasse agora, ainda haveria tempo para o contra-ataque. Se ele esperasse mais alguns minutos, seria tarde demais para revidar. A União Soviética seria atingida sem ter lançado seus próprios mísseis. Ele estaria condenando sua nação à derrota total se estivesse errado. A traição suprema. O suor escorria pelo rosto de Petrov, encharcando sua camisa militar. O cheiro de medo na sala era palpável, misturado com a fumaça estagnada. Os minutos passavam. 23 minutos. 22 minutos. A tela continuava insistindo. Ataque. Míssil. Lançamento. As letras piscavam como um batimento cardíaco arrítmico. Petrov sentou-se, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros. Ele olhou para os seus subordinados, jovens homens treinados para a guerra, que agora pareciam crianças perdidas diante do fim dos tempos. Ele sabia que, se relatasse o ataque, a liderança soviética, bêbada de paranoia e medo, não pediria uma segunda opinião. Eles confiariam no sistema. Eles apertariam o botão. O destino da Terra dependia inteiramente da capacidade de Petrov de manter a calma, enquanto o alarme mais alto do mundo gritava em seus ouvidos. Foi então que ele tomou a atitude mais corajosa de sua vida. Ele levantou o fone do intercomunicador interno, não a linha para o Kremlin, mas a linha para o oficial de plantão no quartel-general do Exército. Sua voz era grave, seca, desprovida de emoção, embora por dentro ele estivesse gritando. Aqui é Serpukhov 15, disse ele. Estou reportando um alarme falso. As palavras saíram de sua boca e ficaram suspensas no ar. Ele não tinha provas concretas ainda. Ele não tinha confirmação dos radares de solo. Ele estava agindo puramente por instinto, baseando-se na crença de que a tecnologia estava errada e que a lógica humana deveria prevalecer. Ele declarou que o sistema estava com defeito, que não havia mísseis, que o mundo não estava acabando.
Do outro lado da linha, houve um silêncio momentâneo. A informação foi recebida, mas a tensão no bunker não diminuiu. Agora, eles tinham que esperar. Se Petrov estivesse certo, nada aconteceria. Os minutos passariam, nenhum radar detectaria nada, e a noite voltaria ao normal. Se ele estivesse errado, eles saberiam em breve. Eles saberiam quando o chão tremesse, quando o teto de concreto rachasse e quando a onda de choque nuclear varresse a floresta acima deles, vaporizando tudo em um raio de quilômetros. A espera foi a tortura final. Petrov olhava para o relógio na parede, observando o ponteiro dos segundos varrer o mostrador. Cada volta completa era 1 minuto a menos de vida, ou 1 minuto a mais de esperança. Neste momento de suspense insuportável, é vital entender o que estava acontecendo tecnicamente no espaço, algo que Petrov só descobriria muito depois. O sistema oco não estava vendo mísseis, ele estava vendo o Sol. Em uma coincidência astronômica rara, o alinhamento entre o satélite, a Terra e o Sol estava posicionado de tal maneira que a luz solar estava sendo refletida nas nuvens de alta altitude sobre a base de mísseis americana em Dakota do Norte. O satélite, confundindo o brilho intenso e o calor da reflexão solar com a assinatura térmica da exaustão de um foguete, interpretou aquilo como um lançamento. À medida que o satélite se movia em sua órbita, o ângulo mudava e captava novos reflexos, interpretando-os como o segundo, o terceiro, o quinto míssil. Era um fantasma de luz, uma ilusão de ótica cósmica que estava prestes a desencadear o inferno na Terra. Mas lá embaixo, no escuro do bunker, ninguém sabia sobre as nuvens ou o sol. Eles só sabiam sobre o medo. Os radares de solo, que tinham um alcance limitado, mas eram infalíveis na detecção física de objetos, continuavam varrendo o horizonte. Eles eram a última linha de verificação. Se os mísseis fossem reais, eles entrariam no alcance dos radares a qualquer momento. Petrov fixou os olhos na tela do radar, ignorando o computador principal que ainda gritava sobre o ataque. A tela do radar era um mar verde silencioso, com a linha de varredura girando hipnoticamente. Nada, nenhum ponto, nenhuma trilha de entrada. 10 minutos se passaram desde o primeiro alarme. Depois 15. Se os mísseis fossem reais, eles já estariam visíveis. A sala estava em um silêncio mortal, quebrado apenas pela respiração pesada dos operadores. O computador principal ainda insistia no ataque, mas a realidade física do radar dizia o contrário. Petrov sentiu uma onda de alívio tão forte que quase desmaiou. A dúvida havia vencido. A lógica havia triunfado sobre o protocolo. Ele não havia disparado o gatilho. Ele havia segurado a mão da morte e a forçado a recuar. Mas a noite ainda não havia acabado, e as consequências de sua decisão ou da falha do sistema ainda teriam que ser enfrentadas. Ele havia exposto uma falha crítica na defesa soviética, algo que seus superiores não aceitariam com gratidão. Na União Soviética, expor um erro do sistema era muitas vezes mais perigoso do que cometer um erro pessoal. Enquanto a adrenalina começava a baixar, transformando-se em uma exaustão profunda e tremores incontroláveis, Stanislav Petrov recostou-se na cadeira. Ele olhou para as mãos que quase condenaram o mundo e depois para a tela que agora, lentamente, parava de piscar à medida que o satélite saía do alinhamento fatídico. O brilho vermelho do lançamento desapareceu, substituído pela neutralidade fria do status de vigilância. O mundo lá fora continuava a girar. As pessoas em Nova York, em Londres, em Moscou e no Rio de Janeiro continuavam a dormir ou a viver suas vidas, completamente ignorantes de que, por 20 minutos, suas existências penderam na balança da decisão de um homem cansado em uma floresta russa. O brilho vermelho pulsava na sala escura, transformando o concreto frio do bunker Serpukhov 15 em uma antecâmara do inferno. Não era mais apenas um único ponto luminoso na tela. O sistema, frio, matemático e supostamente infalível, atualizou a sentença de morte.
2, 3, 4, 5 mísseis balísticos intercontinentais cruzando a estratosfera em direção à União Soviética. A sirene uivava, um grito mecânico e incessante exigindo sangue. Pelos protocolos militares rígidos da Guerra Fria, a dúvida era proibida. O dever do tenente-coronel Stanislav Petrov era simples e terrível: levantar o telefone vermelho, comunicar o ataque confirmado à liderança do Kremlin e desencadear a retaliação nuclear total antes que as ogivas inimigas tocassem o solo. Mas Petrov congelou o tempo em sua mente, lutando contra o pânico que contagiava seus subordinados. Ele olhava para os dados luminosos e via uma contradição gritante, invisível aos algoritmos. Por que os Estados Unidos iniciariam o fim da civilização com apenas 5 mísseis? A doutrina da destruição mútua assegurada ditava um ataque maciço, uma chuva avassaladora de milhares de ogivas para aniquilar qualquer capacidade de resposta soviética no primeiro golpe. Lançar apenas 5 era suicídio, não era uma guerra, parecia um erro. No entanto, o computador afirmava confiabilidade máxima. Ao seu redor, 120 operadores civis e militares olhavam para ele, paralisados pelo terror, aguardando a ordem que selaria o destino de seus filhos e de milhões de desconhecidos do outro lado do oceano. O suor escorria frio pela têmpora e a mão de Petrov pairava sobre o telefone governamental. A pressão era esmagadora. Se ele estivesse errado e fosse um ataque real, as explosões ocorreriam em minutos e ele morreria sabendo que falhou em alertar sua pátria, condenando seu povo sem defesa. Se ele estivesse certo e seguisse o protocolo cegamente, ele seria o executor da humanidade. O homem decidiu desafiar a máquina. Com a voz firme, mas o coração disparado contra as costelas, ele proferiu as palavras que não constavam em nenhum manual de guerra: informação falsa. Ele reportou ao comando superior uma falha no sistema, não um ataque. Seguiram-se 23 minutos de agonia silenciosa. 23 minutos onde a existência do planeta dependia inteiramente da verificação dos radares terrestres, que não sofriam das mesmas limitações dos satélites. Se os mísseis fossem reais, eles apareceriam no horizonte a qualquer instante. O silêncio no bunker era mais ensurdecedor que as sirenes. E então, o nada. Os radares de solo varreram o céu e encontraram apenas o vazio. O sistema de satélites Oco, enganado pelo alinhamento raro da luz solar refletida em nuvens de alta altitude sobre a Dakota do Norte, havia alucinado o apocalipse. Não havia mísseis Minuteman a caminho. Não havia guerra. Naquela madrugada de setembro de 1983, o mundo continuou girando, completamente alheio à sua quase extinção. As famílias em Nova York, Moscou, Londres e Brasília dormiram e acordaram sem saber que a sua existência foi garantida não por tratados diplomáticos ou escudos antimísseis, mas pela desobediência intuitiva de um oficial cansado que escolheu confiar na lógica humana em vez da certeza digital. Petrov não foi condecorado imediatamente, foi repreendido por falhas burocráticas no preenchimento do diário de bordo, uma ironia amarga para o homem que segurou o céu com as próprias mãos. A história oculta daquele turno noturno nos ensina que, na era das armas absolutas, o componente mais vital da segurança não é a tecnologia de ponta, mas a consciência moral. A catástrofe não precisa de monstros sedentos por sangue, apenas de sistemas perfeitos e homens obedientes demais. O mundo foi salvo pela dúvida, não pela certeza.